Não é tempo de recuar. Não é tempo de andarmos para trás. Não é tempo de ficarmos parados. Não é tempo de termos medo. Amém? Então, hoje em dia, vemos que muitas pessoas estão facilmente a desistir dos seus sonhos, projetos, família, casamento e até da própria vida. Vemos que, nos tempos que correm, a primeira decisão que as pessoas tomam é desistir, é recuar. Porque diante de circunstâncias difíceis, o homem cada vez mais foge da responsabilidade de prosseguir, investir e esforçar-se. Quando falo do homem, falo da humanidade. Amém? Estou a falar como um todo. Então, a humanidade, o homem, muito facilmente está a desistir, a recuar das decisões que tem que tomar, não luta pela sua família, não luta pelo seu negócio, já não querem lutar pelo seu casamento, simplesmente querem tudo facilitado. Então este não é um tempo de nós recuarmos. Amém? Hoje em dia queremos que tudo seja fácil e rápido, algo que não exija muito tempo. O que antigamente nós demorávamos para fazer 10 minutos, nós hoje achamos que 10 minutos é uma eternidade. Tem que ser em 30 segundos. Se nós antigamente punhamos no micro-ondas o leite a aquecer e demorava meia hora, agora essa meia hora tem que ser reduzida para metade. Antigamente eu lembro-me que ligava ao computador e ele demorava para aí 10 minutos para ligar. Ficava ali a pensar, o Windows XP, corria, e depois lá ligava. Agora não, agora nós queremos abrir a tampa do portátil e está ligado, pronto para trabalhar. O homem quer tudo instantâneo. Já não quer ter, então tudo o que lhe dê trabalho, desiste. Já não dá valor. Mas Deus hoje trouxe-o até aqui para lhe dizer que não é tempo de retroceder. Não é tempo de parar, nem tempo de desistir. É tempo de persistir e prevalecer. Amém? Não é tempo de teres medo dos gigantes que se põem diante de ti. Amém? Na vida sempre vamos ter a oportunidade de escolher avançar ou recuar, de lutar ou desistir. Sempre vamos ter essas duas opções. E qual é a opção que tu queres tomar diante do gigante que se vai pôr diante de ti? E por falar em gigante, podemos falar de uma história bem conhecida da Bíblia, de David e Golias. Amém? 1 Samuel 17, 11. Vamos ver aqui nesta história, sobre a história de David e Golias, que eu creio que quase todas as pessoas, quase todos nós saibamos, já é quase um clássico da Bíblia, mas se calhar não prestamos atenção ao início da história. E diz assim, na versão NVI: os filisteus juntaram as suas forças para a guerra e reuniram-se em Sucó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Sucó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no sul e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentarem os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. E depois no versículo 4 diz-nos: um guerreiro chamado Elias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão. E a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas.
e seu escudeiro ia na frente. Nós aqui podemos ver que apresentou-se um gigante, apresentou-se um problema muito grande diante do exército de Israel. Versículo 8. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar comigo. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atónitos e apavorados. E noutra versão, na versão revista de Almeida, diz: temeram muito. Então, o exército de Israel, quando viu este gigante de 2 metros e tal, com lança de ferro, com tudo o que ele tinha, ficou apavorado. E não quiseram ir à guerra, não quiseram ir lutar com aquele gigante. Então, usando esta passagem, vamos ver 2 motivos que nos levam a recuar. Primeiro motivo: falta de disposição para lutar. No versículo 2 diz: posicionando-se em linha de batalha para enfrentarem os filisteus. Eles estavam ali para lutar. Esse era o seu trabalho, pois eram soldados, mas não estavam dispostos a lutar. O trabalho deles era só lutarem contra aquele gigante, contra aquele exército. Mas assim que lhes apareceu aquele gigante, eles ficaram paralisados, ficaram atónitos e apavorados e não lutaram. Porque havia falta de disposição neles para lutar. Se queremos vitórias, temos que estar dispostos a lutar até ao fim. Independentemente do adversário, independentemente das circunstâncias, nós temos que prosseguir. Nós temos que ir para a batalha. Temos que saber em quem nós confiamos. Aquele gigante confiava na sua altura, na sua força, na sua espada, na sua lança. Ele sabia, tinha identidade em si próprio, que ele, com o que ele tinha, iria vencer os israelitas. Mas eles esqueceram-se de quem tinham com eles. E então não se puseram na disposição para lutar. Enquanto os soldados não estavam dispostos para lutar, vemos o posicionamento diferente da parte de Davi. Os soldados que eram soldados, que estavam preparados para a batalha, que deveriam ter treinamento, preparavam-se, treinavam, preparavam-se para a batalha, estavam com medo, amedrontados, escondidos e não iam. Davi, um jovem pastor, tomou uma decisão diferente da deles. Amém? Soldados. Em 1 Samuel 17:24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito. Os soldados fugiram. Fugiram com medo. Eles recuaram. O medo foi mais forte que a decisão de lutar. A Bíblia diz que Golias ficou durante 40 dias desafiando o exército. Versículo 16 de 1 Samuel. Durante 40 dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia a sua posição. Durante 40 dias, aquele gigante pôs-se diante do exército de Israel. Durante 40 dias, ele ia
e chamava-os para a batalha. E dizia, olha, venham lá lutar comigo. Quem tiver coragem, venha. Eu estou aqui. E nenhum deles apareceu. Porque não se puseram na disposição de lutar, de prosseguir a batalha. Ficaram paralisados de medo. Pelo contrário, Davi, 1 Samuel 17, 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, Davi, que era pastor, estava ali porque tinha ido levar alimentos aos seus irmãos que estavam no exército. Disse, olha, mas quem é este filisteu lá dos filisteus que mora lá naquela faixinha? Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Mas quem é ele para vir aqui afrontar nós que temos Deus no nosso comando? Por que é que vocês não se mexem? Será que não sabem a causa por que vocês estão a lutar? Davi estava diante da mesma guerra, do mesmo gigante, mas o seu foco não era o medo. O seu foco estava em Deus. Estava na promessa que Deus tinha feito. Ele sabia que se estivesse com Deus do lado dele, ele iria vencer. Então, enquanto durante 40 dias aqueles homens estiveram ali perplexos, cheios de medo, tipo, quem é este gigante? Vamos lá, vamos morrer todos. Davi disse, mas quem é este? Filisteu que nem sequer do povo de Deus é, que adora falsos deuses, que faz sacrifícios a falsos deuses. Quem é este incircunciso para vir aqui afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, assim somos nós às vezes diante dos gigantes. Somos como o exército de Saul, o exército de Israel, que viu o gigante e escondeu-se. Então, tu e eu não podemos ser assim. Tu tens que confiar no Deus em quem tu serves. Não há gigante maior demais para o nosso Deus. Não há problema que seja maior que te possa vencer. Se tu tens Deus do teu lado, se tu tens a tua confiança, o teu foco colocado em Deus. Amém? Amém? Então, a grande diferença entre Davi e os soldados é que Davi sabia quem era o seu Deus. E esse é o segredo para cada vitória. Sabermos que não estamos sozinhos. Sabermos que tu e eu não estamos sozinhos. Temos Deus do nosso lado. As guerras vão vir, os problemas vão vir, as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, mas se tu sabes que tens Deus do teu lado, tu podes enfrentá-las e vencê-las. Amém? 1 de Pedro 5,9 diz, resistiam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, permanecendo firmes na fé. No Novo Testamento também vemos que Pedro alerta-os para permanecerem firmes na fé. Então, as mesmas tribulações são vividas no mundo inteiro. Não é só tu que estás a passar por tribulação, por dificuldade, por problema, não. Há problemas muito maiores, talvez. Ou toda a gente passa por problemas, por tribulações. Então temos que ter consciência disso. E termos consciência disso tira-nos a ideia de que só nós passamos por problemas.
Pelo contrário, muitas pessoas no mundo inteiro estão a passar por situações complicadas, o que nos dá força para não desistir e continuar a lutar. E é o facto de sabermos que Deus está connosco todos os dias da nossa vida. Irmão, talvez o problema que tu passas, que estejas a passar, possas pensar, este é um problema enorme, eu vou desistir, eu não consigo, eu vou desistir da minha família, já não há solução. Irmão, há solução. Eu não consigo com a perseguição, agora perseguem porque eu ser crente. Irmão, não és o único. Vai para a China e vais ver o que é perseguição a sério. Vai para a Coreia do Norte e vais ver o que é perseguição a sério. Isso sim são problemas dos cristãos. Então o teu problema, que tu possas pensar que é enorme, o teu Deus é maior que esse problema. E eu tenho a certeza que Ele pode resolver esse problema. Davi estava disposto a lutar. E tu estás disposto a lutar pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu negócio, pelo Evangelho? Estás disposto a lutar pela tua casa? Estás disposto a lutar pelos teus problemas? 1 Samuel 17:22 diz que Davi correu para a linha de batalha, para a linha da frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos seus suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Ele correu, ele pôs-se disposto a lutar. Ele estava disposto para a batalha. Há aí um gigante. Vamos lá enfrentar o gigante. Amém? Provérbios 24:10, na versão NVI, diz: se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Mas na versão A Mensagem diz: quem desiste no momento de crise é porque realmente é um fraco. Então, nós não podemos desistir no momento de crise. Porque o próprio Deus diz que nenhum de nós é fraco. Joel 3:10. Diga ao fraco, eu sou forte. É na versão RC. Diga ao fraco, eu sou forte. 2 Coríntios 12:9-10 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então, na nossa fraqueza, Deus nos dá força. Amém? Isaías 40:29-31 diz lá que Ele dá forças ao cansado. Ele dá vigor ao cansado. Amém? E multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então Ele te dá forças. Então, nenhum de nós é fraco. Amém? Com Deus, as nossas forças são restauradas. Ele dá força ao que está cansado. Então, não desista de lutar. Não perca a disposição, pois a vitória está nas mãos de Deus. Então, nós temos que pôr a nossa confiança em Deus. Tu tens que pôr a tua confiança em Deus. Porque como Davi pôs a sua confiança em Deus, ele pôde vencer aquele gigante de uma maneira inusual. Amém? Segundo motivo,
O primeiro motivo era falta de disposição para lutar. O segundo motivo é o medo. O medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de se magoar. O medo vai-te paralisar. Que foi o que aconteceu com o exército de Israel. Ficaram paralisados. 1 Samuel 17:11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles fugiram, esconderam-se, ficaram cheios de medo. Então não podemos ficar cheios de medo diante dos gigantes da vida. Quer sejam família, trabalho, ministério, quer seja o gigante que se apresente diante de ti, tu não podes ficar apavorado, ficar com medo. Tu tens que confiar em Deus. Tu tens que confiar no Deus que está contigo. Tu tens que confiar no teu Deus. Amém? Então, não deixe o inimigo intimidá-lo. Duas coisas assustaram os soldados. O tamanho do inimigo, 2,90 m, e as armas do inimigo. Uma couraça de 60 quilos e uma ponta de lança de ferro de 7 quilos. Os instrumentos de guerra do gigante eram grandes, fortes e atemorizaram os soldados. Ficaram cheios de medo. Mas Davi decidiu enfrentar o gigante. Porque ele foi na força do Deus dele. Foi na força de Deus. E com uma funda e 5 pedrinhas, ele e matou o gigante. Então, não tenhas medo. O medo não te pode paralisar. Amém? Não deixes que o medo te paralise. A Bíblia deixa-nos 2 promessas poderosas. 1 de João 4,4. Diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós ou em vós do que o que está no mundo. Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles. Então, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Esta é a promessa da palavra de Deus. Esta é a promessa que Deus tem para o seu povo. O medo não te pode paralisar. Lá em 1 Samuel 17:16, diz que Golias apresentou-se por 40 dias. Durante 40 dias, todo o exército se enchia de medo. Mas naquele tempo, Davi viu em Golias uma oportunidade de Deus para a sua vida. Porque ele confiava nas promessas de Deus mais do que nos seus sentimentos. Davi já tinha matado um urso, um leão. Ele tinha plena confiança em Deus. Ele sabia que não era um gigantezinho, ou um gigante grande que o ia derrotar. Porque ele tinha a sua confiança em Deus. A confiança dele estava posta em Deus. Não estava posta em circunstância alguma, mas estava posta em Deus. Então a tua confiança não pode estar posta no gigante, no problema, no teu chefe de trabalho, no relatório médico, no que o banco diz. A tua confiança tem de estar em Deus. Mas tu dizes, não, pastor, mas é impossível. Não há solução para a minha família. Está terminado, acabou. Não é isso que Deus diz. Deus diz que há solução para ti. Que há uma segunda oportunidade para a tua vida. Que há solução para a tua vida.
Já terminou, eu vou dar a batalha por terminada. Não des a batalha por terminada. Não deixes que o medo te vença. Amém? Deus tem algo para ti. Tens que batalhar. Amém? Você está a aplicar o seu tempo e a encher-se das promessas de Deus? A crer na sua palavra? Ou está a usar o seu tempo como os soldados do exército de Israel? Com medo, fugindo. Como é que você está a usar o seu tempo? Está a pôr a sua confiança em Deus? Está a lutar como Davi? Está a caminhar, a andar para a frente? Ou está a todo o tempo a fugir e dizer: não, eu não consigo, não, eu não posso, não, eu não consigo, já não há solução para mim, eu não vou conseguir obter isto, eu não consigo falar, eu não posso, os outros são mais que eu sou demasiado pequeno. O que é que tu estás, onde é que tu estás a pôr os teus olhos, a tua vista? Qual é que é o teu gigante? Qual é o gigante que se põe diante de ti? Quero dizer-te que o teu Deus é maior que o gigante que está à tua frente. O teu Deus te pode fazer dar a vitória. Amém? Tens que confiar nele. Você está a enfrentar um gigante na sua vida? Não tenha medo e lute, porque maior é o que está contigo do que o inimigo que está neste mundo. Amém? Então, a fé em Deus tem o poder de fazer os gigantes caírem. Irmão, os gigantes vão cair diante de ti. Se tu és jovem e estás a enfrentar na escola um problema, Deus pode fazer cair esses gigantes. Se tu no teu trabalho tens um gigante diante de ti, um problema enorme diante de ti, um problema que tu achas que não há solução, Deus tem solução para esse problema. Deus tem a solução para a tua vida. Se Deus está a terminar um ciclo na tua vida e tu dizes: mas era tão bom estar aqui, eu estava tão bem cómodozinho aqui e agora isto vai terminar, o que é que vai ser feito de mim? Agarra essa mudança. Talvez Deus esteja a trazer mudança à tua vida para melhor. Talvez o teu tempo aí terminou. Deus tem sempre solução para a tua vida. Basta tu confiares nele. Amém? Levas a tua vida em confiança a Deus, a Jesus Cristo. Amém? Como fez Davi. Amém? Davi enfrentou Golias não com a sua força, mas na força e na sabedoria do Espírito Santo. Davi disse: mas quem é este incircunciso para vir afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Por que é que vocês estão cheios de medo? Aquele que está connosco é maior. Certamente vamos vencer. Amém? Então, teve uma vitória inusual e nada expectável, enquanto todos temiam o gigante e agora também temiam pela vida de Davi. Certamente eles pensaram assim: olha, este passou-se. É jovem, é pequenino, não é treinado para a guerra. O rei deu-lhe escudo, tudo, lança, mas nem sequer lhe servia, era demasiado grande para ele. E ele libertou-se de tudo aquilo e foi na força do Espírito Santo. Mas todos estavam assim: vamos ver de que maneira é que ele morre. Porque eles estavam com medo, paralisados. Disseram: olha, pronto, ele vai morrer e todos nós vamos ficar escravos. Porque agora ele vai lá para a batalha. E não há hipótese. Na mentalidade deles, na mentalidade do exército israelita, eles diziam: olha, não há hipótese. Quem é este pequenino que cuida lá das ovelhas, que é pastorzinho lá de ovelhas? Dizem que matou um urso, mas será que isto é verdade? Se calhar inventou a história. Mas Davi sabia quem era. E Davi foi e enfrentou aquele gigante.
E com a sua funda e com as suas pedras matou o gigante. E ainda lhe cortou a cabeça. Deus não nos dá apenas a sua vitória, como também expõe o inimigo. Lá o gigante disse, olha, se quem vier lutar comigo morrer, vocês vão ser nossos escravos. Mas foi ao contrário. E foi ao contrário. Porque havia um que acreditava em Deus. Havia um que confiava em Deus. Ainda que não era aquele que estava preparado para a batalha humanamente. Ainda que não era aquele que humanamente parecia o mais viável para vencer aquela batalha. Parecia que aquele era... Então, se durante 40 dias ninguém tinha conseguido... E agora Davi, aquele pequeno... Não, mas foi quem Deus escolheu. Foi quem confiou em Deus. Quem tinha os seus olhos postos no alto e não no problema. Ele disse, não, eu vou vencer, porque há uma promessa feita para o povo de Israel. Certamente nós vamos vencer. E foi e venceu. E expôs o inimigo. Amém? Estamos num tempo de muitas lutas, muitas dificuldades. Há muitas coisas a acontecer à nossa volta que são prova de que os tempos estão acelerados. Mas não é tempo de recuar e desistir. É tempo de lutar, conquistar e expandir. É tempo de lutar, de conquistar e expandir à tua volta. Amém? Não é tempo de estarmos parados. Não é tempo de nos conformarmos com a depressão, com o problema. Não é tempo de estarmos conformados. É tempo de enfrentarmos os problemas. Não se conforme com o que o inimigo está a fazer às crianças, às famílias. Não adote uma posição neutra. Agora dizem que prontos, que é assim, mas eu não concordo muito, mas a Bíblia nem fala sobre isso, está errado, mas eu não vou dizer nada. Não. Este é o tempo de nós, como crentes, tomarmos uma posição. Não é tempo de vivermos uma vida na paz, sem querer arranjar confusão com ninguém. Não estou a dizer que vá lutar e andar aí à chapada com alguém. Não é isso. Eu estou a dizer que é tempo de tomarmos a nossa posição como crentes. É tempo de não sermos neutros. É tempo de, perante a maldade, falsas ideologias, tu tomares a tua posição como jovem, como crente. É tempo de tu tomares as tuas posições. E nós também, os adultos todos, é tempo de nos posicionarmos. O mundo, a sociedade caminha para a destruição, mas é tempo de nós apresentarmos à sociedade a solução. O gigante está a crescer, o gigante da maldade, o gigante da destruição, da mentira, do vício, da promiscuidade, do pecado, está a crescer cada vez mais. Mas há um gigante maior que isso, que é Jesus Cristo. Há alguém maior que esse gigante. Esse é Jesus e é isso que tu e eu temos que apresentar. Se calhar tu dizes, não, nos tempos que correm é impossível. Já não há solução para a sociedade, eu já não consigo apresentar mais solução. Sim, há solução. A solução é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que foi a uma cruz, morreu por ti e ressuscitou. É esse que tu tens que apresentar como solução. É esse que é a solução para a tua vida. Então a tua confiança tem que estar posta em Deus. Não no problema, não nas situações, mas a tua confiança tem que estar posta em Deus. Temos que estar dispostos para lutar, porque a falta de disposição para lutar e o medo são dois motivos para nos levar a recuar. Então, não é tempo de recuarmos. Os tempos que nós vivemos não são tempos de recuarmos, são tempos de avançarmos, são tempos de
agarrarmos as coisas e irmos para a frente, tomarmos posições, dizermos, não, é nisto que eu creio, é isto que o meu Deus fala, é isto que Jesus fala, que a Bíblia fala, é isto. Amém? Ainda que o mundo esteja a inverter os padrões morais e éticos da vida, da sociedade, não, é isto que a Bíblia fala. E a Bíblia continua, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Hoje, ontem e eternamente. Amém? Então, não te desanimes diante dos gigantes da vida. Amém? O grupo de louvor pode ir subindo. Na vida de Davi havia outro segredo que não lhe permitia recuar. A sua confiança estava em Deus e não nas suas forças. Davi tinha a sua confiança posta em Deus, não nas suas forças. O gigante Golias tinha a sua confiança posta nas suas forças. Ele foi na sua força. Eu tenho 2,90 metros, tenho uma couraça de 60 quilos, uma lança de 7, e certamente eu vencerei. E quem é este cãozinho que vem aqui diante de mim, que eu vou destruir os seus ossos e lançá-los como pó? Ele achou isso. Mas Davi, que era pequenino, que era jovenzinho, tinha a sua confiança posta em Deus. E disse, mas quem é este que não serve a Deus, que é um pecador, que não tem nada a ver com o povo de Deus? Quem é este para vir aqui afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é este para vir dizer que nós vamos todos morrer e que vamos ser seus escravos? Quem é este? E enfrentou e ganhou a batalha. Então, com quem estás tu? Com quem estás tu hoje? Estás com o gigante Golias? Ou queres ser como Davi? Não é com o gigante Golias. Estás com o exército de Saul, cheio de medo, apavorado? Ou tu estás como Davi, confiante em Deus, sabendo que a vitória já está ganha? Amém? Então a tua confiança tem que estar em Deus, não nas tuas forças. Não lutes pelas tuas forças. Nós, na nossa força, na força do nosso braço, não temos a vitória. Pode parecer por um curto espaço de tempo que tenhas a vitória, mas não, a tua força tem que estar no Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor. Tem que vir dele. Amém? 1 Samuel 17:45. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, contra ti, em nome da pedra? Em nome da espada? Não. Em nome do Senhor dos exércitos e o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Porque o Golias, este gigante, não estava a desafiar o exército. Ele estava a desafiar o próprio Deus. Porque eles deveriam saber que tinham a promessa de Deus. Eles sabiam que eram o povo de Deus. Então, quando os filisteus os desafiavam, não estavam a desafiar somente a eles. Estavam a desafiar a Deus. E Davi disse: olha, eu não venho contra ti nem com espada, nem com lança. Tu vens, mas eu não venho. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, que tem mais força, mais potestade que tu. E por isso David venceu, porque a confiança dele estava em Deus. Então tu tens que te levantar contra os teus problemas, contra os gigantes da tua vida, em nome do Senhor dos exércitos. E no tempo que corre, que nem Davi tinha nessa altura, só tinha o Senhor dos exércitos, que é o mesmo, mas tu tens o nome de Jesus.
que é sobre todo nome. Tu já tens a vitória ganha. Porque Jesus fez o sacrifício por ti na cruz. Ele venceu, derrotou a morte. Ele venceu a morte. Então, tu e eu temos que ir em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Como foi Davi. Amém? Salmo 56, 3. Davi escreveu: em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Então a nossa confiança tem que estar posta no Senhor. No Senhor dos exércitos. Porque não há outro Deus. Não há outro nome. Não há outra potestade. Outra força que te possa fazer vencer os teus problemas. Que senão o Senhor dos exércitos. Aquele que peleja por ti. Aquele que vai à tua frente. Só há um. Então, não recue. Não desista. Deus não tem prazer naquele que recua e retrocede. Hebreus 10, 38 a 39 diz: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Se alguém se retirar, se alguém recuar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmão, não é tempo de recuar. Deus está a dar-te forças. Deus está a recobrar as tuas forças. Amém? Se você se sentia apático, conformado, com medo, sem visão ou perspectiva de futuro, ou paralisado pelas circunstâncias, Deus hoje quer dar-te forças. Amém? Vamos ficar de pé. Deus hoje quer dar-lhe forças necessárias para seguir em frente. Porque este não é o tempo de recuar, mas é tempo de avançar. Amém? Então, este é tempo de tu pôres a tua confiança em Deus. É tempo de te pôres a contas com Deus e de pôres a tua confiança em Deus. Não pôres em nenhum outro, porque só há um em que nós devemos pôr a nossa confiança, em Deus. E é esse que nos vai fazer vencer as nossas batalhas, os nossos problemas.